Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus por essa oportunidade de vida que o Senhor nos tem dado nesta manhã preciosa. Glória a Deus. Hoje, segunda-feira, 15 de agosto. Aleluia, os anos estão passando, as horas, tudo passa. Mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. E nessa manhã, o Senhor tem dado na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aos da Tesalônica, ele escreveu essa primeira carta. Glória a Deus. E ele diz assim: o sucesso do evangelho em Tesalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vos fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos fiéis na Macedônia e Acaia. Porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber Jesus que nos livra da ira futura. Meu Deus, que profundo, né? Então ele estava escrevendo para os irmãos lá, dialogando com os irmãos da Tesalônica, dizendo, glória a Deus, que ele, quando ia orar, Paulo falou que sempre estava fazendo menção dos irmãos ali em Tesalônica, sempre estava orando por eles, fazendo menção, Como hoje nós dobramos nosso joelho, a gente nunca ora somente por nós, estamos sempre fazendo menção dos irmãos, nas nossas pequeninas orações. Glória a Deus. Então a gente está vendo aqui que Paulo estava falando para os irmãos de Tesalônica que ele também fazia isso, lembrando dos irmãos, não deixando de orar pelos irmãos, porque ele pregava o evangelho, aonde Deus mandava ele ir, mas depois ele mandava uma carta, ele queria saber como que estava a igreja, se a igreja estava prosperando, se os irmãos estavam andando na obediência do evangelho, se os irmãos estavam seguindo certinho, e quando tinha alguma coisa
quando tinha algo para ser tratado, ele também tratava, ele ia lá para tratar. Só que ele falava assim: irmãos, vocês têm que tratar dos assuntos, né? Vocês têm que cuidar disso. Se vocês não são capazes de julgar as coisas mínimas dentro da igreja, vocês também não são capazes de julgar os anjos que naquele dia o Senhor vai colocar a igreja junto com ele para julgar. A igreja julgará também ao lado do Senhor Jesus. Então, irmãos, se vocês não são capazes de começar já a fazer o julgamento pela casa de Deus, vocês também não têm essa capacidade de julgar os anjos, né? Então, Paulo, ele tratava das coisas espirituais e também das cotidianas, dos materiais, das coisas materiais, dos sentimentais, civis, tudo ele estava sempre tratando, né? Porque ele pregava o evangelho, mas ele estava sempre observando tudo isso, todas as formas, né? A gente está vendo aqui parte financeira, né? Jurídica, todas essas coisas, né? Paulo estava observando nas igrejas, sempre estava ajudando os irmãos, aconselhando, né? Porque tem muitas coisas que a gente não pode ajudar, mas a gente pode interceder, fazer menção nas orações, né? Louvado seja Deus. E aqui ele está falando assim, ó: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então esse versículo confirma, né, que ele tratava das outras coisas, não só das espirituais, mas enfatizando a espiritual. Sempre o material cooperando para o fortalecimento do espiritual, né? Porque com a obra da vossa fé, do trabalho, do amor, cooperando para a esperança da vida eterna, né? Em Jesus Cristo, porque tudo isso tem que cooperar para que a nossa fé prevaleça, não é verdade? Nossa vida em um todo, ela tem que se firmar na fé em Jesus, não é verdade? Nós adoramos a Deus, a gente vem na igreja, canta, louva, ora, ouve a palavra. Aí depois, se nós não estivermos alicerçados em Jesus, não vai valer nada, né? A pessoa vai trabalhar é uma outra coisa, não aprendeu nada, levanta de manhã já como animal, né? E é tanta coisa horrível, só reclamação, murmuração. Vai trabalhar em vez de deixar a casa em paz, a família em paz, a pessoa faz um rolo, deixa a família toda perturbada, criança vai para a escola perturbada, criança vai para a creche já com aquela carga de tanto ouvir tantos palavrões, tantas coisas ruins, judiação, uma criança que, né, mal acabou de nascer, já ouve tantas coisas horríveis dentro de casa, não é verdade? Como que ficam, né? A criança fica irritada, lá na creche, chora, os monitores não sabem o que está acontecendo. Na escola a criança não consegue se concentrar no estudo, porque os pais foram trabalhar tudo perturbado, né? Fez uma ruaça dentro de casa, falou tantos palavrões, não é verdade? Então, o que adiantou a pessoa fazer o sacrifício de vir na igreja, né? Porque é um sacrifício vivo, né?
mas passou uma hora e meia ouvindo a palavra, ouvindo louvor, mas não absorveu, né? Tem que praticar, porque se ela não é praticada, não vale nada, né? Tem que trazer para a vida real o que a gente escuta dentro das igrejas, o que a gente pega na mão, a Bíblia. Tem que trazer para a vida real. Tem que se conter, tem que se dominar a boca para não ficar ferindo as pessoas, né? E abençoar o lar, né? Faz uma pequenina oração para ir trabalhar, abençoa o lar, abençoa minha esposa, Senhor, guarda ela, me guarda no serviço, te agradeço por esse trabalho que o Senhor me deu, abençoa meu patrão, abençoa os funcionários, clientes que vão estar ali, Senhor, traga cliente, abençoa meus filhos que vão para a escola, meus pequeninos que vão para a creche, abençoa minha casa, né? Da paz do Senhor, beija os filhos, beija a esposa. E da mesma forma, vice-versa, a mulher também, né? Da mesma forma, para que a gente tenha gozo inefável, para que Jesus reine dentro da nossa vida, nossa casa, nosso lar. Glória a Deus, nós temos que lembrar disso, porque essas coisas cooperam para a nossa salvação, né? Nós temos que lembrar sem cessar do amor, né? Da fé, da obra da nossa fé, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus. Nós nunca podemos esquecer da esperança em nosso Senhor Jesus, né? Que para esquecer é rapidinho. Principalmente quando a gente está diante da televisão, a gente não lembra da esperança em Jesus Cristo. Depende do que a gente está fazendo dentro de casa ou fora, na nossa vida, dependendo do que nós estamos fazendo, a gente não lembra da esperança em Jesus Cristo, né? A gente não liga no Espírito. Dependendo do serviço, a gente esquece da esperança da vida eterna. Aleluia. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, né? Nós fomos eleitos pelo Senhor. Se soubéssemos o valor, se nós pudéssemos ver quão grande é isso, essa eleição, esse chamado, o quanto nós somos importantes, né? A nossa eleição é de Deus, foi o Senhor que nos chamou para uma viva esperança. Glória a Deus, porque o nosso evangelho, irmãos, não foi a voz somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Então Paulo estava falando assim, irmãos, nós não fomos aí falar um monte de coisas. Nós não fomos aí pregar o evangelho. Então somente pregar o evangelho. Mas foi demonstrado em virtude. Vocês viram sinais. Vocês viram prodígios. É isso que ele está querendo dizer. Em demonstração de poder. Né? E muitas das vezes nós ficamos só nisso. Né? Só nisso. A minha fé é minha fé. E nós não demonstramos essa fé em poder, em virtude. Fica só por isso. Às vezes a gente não tem aquela ousadia de usar a nossa fé, mas precisa, né? Nós temos que começar a colocar em prática, porque olha, anos e anos e anos ouvindo, e ainda a gente não exercitou nossa fé.
né? Como Paulo falou, irmãos, eu não fui aí só em sublimidade de palavras, não, mas também por demonstração de poder no Espírito Santo. Não como a gente está vendo por aí, na empolgação da carne, né? Na própria elevação do nome das pessoas. Aquele irmão faz isso, aquele irmão faz aquilo. Não. É no Espírito Santo. É o Senhor. Porque o Senhor, quando Ele manda a palavra, tem fruto, né? Tem fruto. O Espírito Santo, Ele age. Uma pessoa é renovada, a outra é curada, a outra aceita Jesus, a outra reconcilia, há conserto, né? Conversão, há demonstração de poder. Aleluia. E em muita certeza, olha que convicção, né? A gente vê que Paulo tinha convicção, ousadia, segurança no Espírito Santo. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então os irmãos bem sabiam o que eles estavam recebendo, né? Paulo falou, vós bem sabeis. Os irmãos tinham certeza do que saía da boca de Paulo. Os irmãos sabiam com quem estava lidando, com quem estava andando. As igrejas estavam uma bênção na Ásia, na Caia, ali, né? Na Macedônia. Glória a Deus, porque o Espírito Santo estava agindo de forma gloriosíssima na vida de Paulo. E Paulo estava à disposição do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, Paulo, é necessário você passar na Macedônia para você anunciar o Evangelho. E Paulo relutou? Não, Paulo também passou pela Macedônia. E os irmãos receberam o Evangelho. Os irmãos, o que eu estou dizendo não é os crentes receberam o Evangelho, não, as pessoas, né? Os homens, as pessoas, o ser humano, receberam o Evangelho. Aonde Paulo passava pregando o Evangelho, tinha muitos frutos, as pessoas convertiam mesmo. Por quê? Porque ele não foi lá falando assim, gente, eu caí do cavalo, encontrei Jesus, caí do cavalo, Jesus realmente existe, tá? Não, ele pregava o Evangelho e também é lógico que ele contava esse testemunho. Mas o que eu quero dizer, ele pregava com convicção e com muita certeza, com muita segurança, e as pessoas eram convencidas pelo Espírito de Deus que estava na vida de Paulo. A qual hoje, se nós estivermos por aí pregando o Evangelho sem estar com ousadia, com convicção, todo mundo vai perceber. Todo mundo sabe. Até o mais simples sabe se você está pregando no Espírito ou não. Glória a Deus. E quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, por isso eu devo estar revestida do poder de Deus. É por isso que eu tenho que estar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo haja com liberdade, com muita autoridade. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje
nos dias de hoje, elas não são convencidas de nada. Está caminhando, a Deus dará, como diz os ditados por aí, deixando a desejar, né? Muitos estão tão desanimados, né? Quantas pessoas desanimadas na fé, né? Que nós também passamos por isso, já tivemos esses momentos de desânimos por conta de não buscar o revestimento para a nossa vida, por conta de nós não estarmos cuidando da fé que uma vez foi dada aos santos, por deixar a palavra, por deixar de orar, por deixar de vigiar, por deixar de acreditar na palavra, que muitas das vezes, a maioria delas escrita por Paulo, dizendo: irmãos, eu não fui até a vós com sublimidade de palavras, mas em demonstração de poder no Espírito Santo. Eu não fui até a vós, irmãos, pregando lindo, bonito aí, com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui até a vós com demonstração de poder. Eu fui até a vós, irmãos, com aquilo que eu vivi, que eu sei, que eu vivo agora. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, e vós fostes feitos nossos imitadores. Olha, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações com gozo do Espírito Santo. Ele não disse: irmãos, vocês receberam a palavra com, é claro, com alegria, com certeza, mas vocês não receberam a palavra achando que era a cruz de flores vermelhas, a cruz cheia de favos de mel. Aleluia. Mas, irmãos, com muita tribulação, com muita dor, né, irmãos? Com muita dor. Ô, Pai, tribulação daqui, tribulação dali, no dia a dia. Irmãos, é tribulação, angústia, mas, ô glória, com gozo do Espírito Santo. Tá vendo? Com gozo do Espírito Santo, irmãos, porque a tribulação produz a paciência produz a esperança. É isso. Paulo estava aqui pelo Espírito Santo ensinando nós, irmãos, para que nós venhamos ser imitadores. Sabe por que nós poderemos ser imitadores de Paulo? Porque ele imitava Cristo. Todas as pessoas que imitam Cristo, nós podemos imitar essa pessoa, né? Nós podemos, porque ele falou assim, ó, vocês fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, né? Então, se nós imitarmos o Senhor, com certeza nós também faremos demonstrações de poder. Oh, aleluia! Com gozo inefável, sim, com muitas tribulações, com muitas dores, sim, mas o gozo do Espírito Santo, irmãos, é evidente. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos abaixarmos a guarda, não podemos de jeito nenhum desistir da esperança que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, da qual, irmãos, essa palavra, ela traz para nós um gozo inefável, uma fé renovada. A gente está vendo aqui uma fé viva,
Glória a Deus. E como eu disse, né, irmãos, pelas nossas obras, obra da nossa fé, do trabalho e da caridade, né? Isso tudo é um conjunto para que a nossa fé venha ser fortalecida. Porque, irmãos, se nós falarmos que estamos seguindo o Evangelho do Senhor e nós não tivermos o amor, que é a caridade, se nós não tivermos as obras perfeitas em Deus, de forma alguma, irmãos, nós vamos ter gozo inefável. A nossa fé será desvanecida, né? E o Senhor jamais vai operar algum dom de milagre, o Senhor jamais vai fazer uma obra gloriosa, uma demonstração de poder, né? Então, mas assim a gente vem aprender nesta manhã com essa palavra do dia, para que nós venhamos, aleluia, se fortalecer na palavra, na força do Senhor. Irmãos tesalônicos, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, ele está falando aqui para os irmãos que eles foram exemplos para os irmãos, para os fiéis, né? E essa palavra também, ela vem encaixar na nossa vida, para que nós também seja exemplo para os demais fiéis, para os irmãozinhos que estão fraquinhos, para os adolescentes, para as mulheres novas que estão começando agora, porque a palavra do Senhor diz que as mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes, a serem as mulheres castas e boas donas de casa, né? E aguardar a vinda do Senhor Jesus com muita alegria, ensinando seus filhinhos, amando o seu lar, respeitando o seu esposo, para que nós venhamos ter a fé alicerçada no Senhor Jesus. Irmãos, vamos ser um exemplo para todos os fiéis? Aleluia! Porque por vós soou a palavra do Senhor. Por quem? Por vós. Não somente na Macedônia e Acaia, quer dizer, não somente aqui na sua cidade, mas em todos os lugares. Mas, lá, tá vendo? Mas também em todos os lugares. No verso 8, irmãos. A vossa fé, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Tá vendo? Então, essa carta aí é para os tesalônicos. Não, irmãos, para todos nós. Para que em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhe, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Tá vendo? Quando a nossa fé é espalhada, quando todo mundo está vendo a nossa fé, irmãos, não tem nem necessidade de ninguém falar nada. Sejamos irrepreensíveis. Olha, irmã, que coisa lindíssima, que coisa mais maravilhosa. Então, às vezes as pessoas, né, não entendem. Aquele irmão está pregando em tal lugar, né? Irmãos, vamos estar sempre orando para que Deus abra a porta da palavra na vida daquele irmão, né? O Senhor está fazendo essa pessoa espalhar a fé. Ela está espalhando a fé, irmãos. Não é igual aquelas pessoas que a gente está vendo por aí, que está pregando para se aparecer. Não, é diferente. É outra coisa. É espalhando a fé, espalhando o Evangelho, né? Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Né? Então Paulo está falando assim, olha, tá vendo? Eles se converteram porque nós espalhamos a fé, nós pregamos o Evangelho e eles foram convertidos, eles largaram até os ídolos, deixaram tudo e estão andando em novidade de vida, porque nós estávamos diante do Senhor sendo dirigidos pelo Espírito Santo.
Glória a Deus, irmãos, essa palavra que o Senhor deu para nós meditar nessa manhã, em Tessalonicenses capítulo 1, né? Então vamos estar meditando nela, né? Vamos fazer como os tesalônicos, aquela igreja fiel, amém? Deus abençoe. O último versículo diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber quem? Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.